pregação de hoje, como eu falei e repito, vai gerar um incômodo. Você até vai tentar resistir, não querer fazer o que eu vou pedir. Não é uma ordem, é um pedido. Mas eu queria que vocês fizessem um esforço muito grande, e que somente hoje todos ocupassem as cadeiras na frente, somente hoje. Por favor, não gera aquele incômodo, né? Isso é porque você vai sentar perto de pessoas que você muitas vezes não tem aquele contato muito grande. Então, por favor, ocupe as cadeiras da frente. Isso faz parte da pregação hoje. Não levem ao pé da letra, o último será o primeiro. Não gera aquele desconforto de estar aqui na frente. Tem outros que permaneceram lá atrás, mas eu entendo isso, porque o ser humano, ele cria 3 barreiras. Isso está dentro da área da psicologia. São 3 barreiras de defesa. A primeira barreira, ela é bem distante, ela não se aproxima de pessoas desconhecidas. Quando você vê uma pessoa na rua e não conhece, você não fica pertinho ali daquela pessoa, e você deixa uma certa distância. Isso é uma barreira psicológica que o ser humano cria. A outra barreira, ela é um pouco mais próxima, que já são pessoas conhecidas, como familiares, né? E tem aquela barreira que já não é mais barreira, que é a parte mais íntima, que é a sua esposa, é o seu esposo, é seu namorado, que você deixa chegar bem próximo. Essas são barreiras psicológicas de defesas que o ser humano cria, né? Então essa dificuldade de ficar próximo, isso é normal. Se você faz um teste, você se sente sufocado. Se você sentar numa mesa tomando café com outras pessoas e aquelas pessoas começarem a colocar coisas, xícara, pão, muita coisa perto de você, psicologicamente falando, inconscientemente você vai começar a se sentir sufocado e sufocada, e você sem querer começa a tirar as coisas próximas de você, porque aquilo ali está invadindo aquela barreira de defesa que você cria de uma forma psicológica, tá? Mas hoje é culto de restauração, a sexta-feira, culto da restauração. Vamos ler o texto, para os irmãos não permanecerem em pé, para não cansar. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante. Neemias capítulo 1. Está escrito dessa maneira, amados: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando
e orando perante o Deus dos céus. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu não li o capítulo inteiro, por questão de tempo, mas o culto hoje está relacionado à restauração. Eu preciso de restauração. Você precisa de restauração. A restauração não está relacionada apenas a uma vida espiritual ou uma vida financeira. Muitas das vezes necessitamos de uma restauração dentro da nossa casa. Muitas das vezes necessitamos de uma restauração em comunidade, uma restauração social. Muitas das vezes precisamos de uma restauração entre amigos, entre irmãos, entre irmãs. Muitas das vezes existe uma grande necessidade de uma restauração dentro do casamento. Às vezes o diálogo já não existe mais. Troca de ideias e sonhos não existem mais. E muitas das vezes necessitamos de uma restauração ministerial. E quando se trata de restauração, o livro de Neemias, ele se encaixa muito bem nessa questão de termos de restaurações, quando o tema é restauração. Não sei se todos conhecem a vida de Neemias, a sua história, a qual é o autor próprio do livro, que narra a sua história e que narra um pouco, da história do povo eleito, do povo escolhido de Deus. Neemias, ele era um dos exilados. Neemias foi um dos que foi tirado da sua terra, da sua pátria, para viver em um outro local. Só que Neemias, ele foi um homem privilegiado de certa forma. Ele teve uma certa sorte. Ele se tornou um copeiro do rei. E essa posição, na época, irmãos, era uma posição altamente privilegiada e cobiçada por muitos, pastor Henrique. Por quê? Olha só, o copeiro, qual era a função? Servir ao rei. E esse serviço a qual Neemias fazia era sempre em momentos bons, agradáveis, quando o rei estava ali de bom humor. E quando o rei ou alguém está de bom humor, quando você está de bom humor, por exemplo, você esposa, quando a sua esposa vem para lhe pedir algo, é mais fácil ceder, não é? Vai lá, minha filha, pega o cartão e compre. Hoje eu estou de bom humor. Hoje meu time ganhou. E assim era o rei. Era fácil pedir favores nesses momentos. E Neemias, ele sempre estava nessa situação de alegria do rei. E nesse momento, Neemias e várias outras pessoas tinham a oportunidade de pedir algo ao rei. Mas narra a história, o próprio Neemias narra a história que um certo dia o seu irmão, mais algumas pessoas chegaram na sua presença e Neemias lhe faz uma pergunta. Aqui a gente já começa a aprender, pastor Henrique, igreja,
com Ele. Através dessa simples pergunta, nós podemos meditar nela e trazermos lições preciosíssimas para nós. Olha só, olha o que Neemias pergunta: ei, meu irmão, me diga uma coisa, como é que está aquelas pessoas que não foram presos? Como é que eles estão? E me fala acerca de Jerusalém. Olha só que exemplo. Neemias, copeiro, tinha tudo de bom e do melhor, tinha uma boa cama, uma boa moradia, tinha segurança, tinha tudo ali. E ele faz a seguinte pergunta: como é que estão as pessoas lá? Como está Jerusalém? Será que a gente, Pastor Henrique, igreja, irmã Andréia, Marcos, nós temos parado para se perguntar uns aos outros: como é que está a nossa comunidade? Como é que está o estado e a situação da Assembleia de Deus Restituindo Vidas para Cristo? Como é que está? Ou será que nós estamos acordando, fazendo o nosso café, fazendo o nosso almoço, servindo a si mesmo, servindo a nossa família, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, a nossa filha, o esposo, a esposa, a nossa parentela? Estamos deixando de lado a nossa pátria, o reino de Deus. Neemias, ele foi tirado da sua terra, foi nomeado copeiro, servia ao rei, tinha do bom e do melhor, mas ele jamais se esqueceu da sua terra, do seu povo, da sua nação, do seu Deus. Neemias estava distante fisicamente, mas a sua mente, dia e noite, pensava nos seus, pensava na sua nação, na sua pátria. E aqui eu coloco no lugar da nação brasileira, do nosso país, do nosso estado, do nosso município, eu coloco a Assembleia de Deus Restituindo Vidas para Cristo. Porque se eu não me preocupo, se eu não penso, se eu não analiso a situação da minha comunidade, a qual eu vivo, da minha comunidade cristã, eu pouco menos e muito menos me importarei com aquilo que acontece no meu município, no meu estado, no meu país. Começamos a aprender aqui com Neemias. Neemias muito bem poderia ter olhado para o seu irmão
E aí, está com sede, está com fome, está cansado? Vá tomar um banho, vá se lavar. Que eu vou trazer roupas para você, eu vou trazer calçados para você, eu vou trazer água, eu vou trazer comida para você e para os demais. Mas a primeira indagação, a primeira coisa que Neemias pronuncia: como é que está as pessoas, como é que está Jerusalém? Isso prova que dentro do coração de Neemias havia amor, não pelo próximo, mas pelos próximos. Neemias estava seguro dentro de um reino, dentro de uma defesa, de um grande exército, mas a sua cabeça estava lá pensando na insegurança, no desamparo das pessoas, da necessidade das pessoas. Mas não. E hoje, nós, será que estamos seguindo este exemplo de Neemias? Será que a gente parou para pensar, será que eu estou tendo essa atitude de Neemias? O cara tem comida, tem tudo, mas também se importa, aleluia, com o bem-estar, glória a Deus, da sua comunidade, com o bem-estar do seu povo. E nós, a gente tem uma tem outra palavra, uma cara de pau. Tem, né? Falar um pouco lá aqui de uma forma mais simples. Te abrimos as nossas bocas. Ah, Deus, eu te amo. Tu és adorável, tu és amoroso, tu és grande, tu és o Deus da minha vida, tu és a razão do meu existir. Oh, irmãos, eu posso enganar esse camarada aqui, eu posso enganar cada um de vocês, mas a Deus de forma nenhuma conseguirei enganá-lo, porque o homem ele não vê o coração, o homem ele não sonda os nossos pensamentos, mas o Deus que fez os céus e da terra sonda os nossos corações, sonda os nossos pensamentos, sabe quem somos. Fugindo só um pouco aqui do texto, às vezes eu fico me perguntando, às vezes tem gente que pergunta assim, e eu já cheguei a perguntar: Deus, por que o Senhor perguntou o nome de Jacó? Por que o Senhor diz: quem é você? Qual é o seu nome? Pergunta besta. Você não pergunta, se Deus sabe todas as coisas, porque Deus vai olhar para o camarada e perguntar o nome dele? Qual o teu nome? Se Deus sabe o teu nome, Marcos. Porque o nome, pastor Henrique, é a sua identidade. O seu nome representa você. Você não, por exemplo, se você estiver lá em Brasília, ou em Rio de Janeiro, em São Paulo, e falar aqui Carlos Henrique, é isso? Carlos Henrique Pinheiro de Albuquerque. Pinheiro de Albuquerque. Eu estou com o pastor Henrique. Eu sei quem é. Ou seja, o nome dele está presente. Conseguimos fazer a ligação. Ou seja, o seu nome te representa. Verdade. Aí imagina agora Deus fazendo essa mesma pergunta para cada um de nós: qual é o seu nome? Quem é você? Fala para Deus, crente. Eita Jesus. Vamos falar para Deus agora quem somos de fato para Ele. Vamos.
Que eu posso muito bem que olhar para o pastor Henrique e dizer: meu nome é Val Martins, eu vou te ajudar. Marcos, pode confiar em mim, que eu nunca vou te decepcionar. Quando precisar de mim, pode ir e me chama, que eu vou. Agora, seja sincero com Deus e fala: quem é você? Eita Deus. Aleluia. Aleluia. É muito fácil falarmos quem somos para o homem que não tem a capacidade de ver o que está no coração e na mente, mas para o Deus que é todo soberano, assim Ele sabe todas as coisas. Uma coisa que eu achei fascinante, pastor, na atitude de Neemias: faz isso. É raro, mas é raro. É raro com aquelas pedras que está quase em extinção, que vai ninguém não acha. Sabe o que foi que aconteceu com Neemias quando ele recebeu essa informação, pastor? Eu fico imaginando a reação dele. O semblante dele se entristece. Eu acho que quando ele vai glutinar, ele vai engolir aquela saliva seca. E a Bíblia diz que ele chora, que ele fica triste. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus. E ele lamenta. Agora eu fico imaginando que a Bíblia não relata o tipo de lamentações. E fica lamentando por alguns dias, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando ele recebe a notícia, ele senta, ele chora, ele lamenta. Mas tem uma coisa, duas coisas, que após a notícia, além de sentar, chorar e lamentar, ele também faz, pastor Henrique. Ele ora e ele jejuma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele senta, ele chora, ele lamenta, mas ora e jejuma. Aleluia. E isso por alguns dias. Eu acredito que não só eu, mas você também tem recebido muitas informações tristes, de lamentar. Mas qual tem sido as nossas reações? Fulano caiu. Qual tem sido as nossas reações? Fulano se desviou. Qual tem sido a nossa reação? Tem uma família passando fome. Qual tem sido a nossa reação? Muitos membros saíram. Qual tem sido a nossa reação? A igreja está morrendo. Qual tem sido a nossa reação? A igreja está desorganizada. Qual tem sido a nossa reação? Na igreja tem muito picuinhas. Qual tem sido a nossa reação? Na igreja tem muito falatório. Qual tem sido a nossa reação? Aleluia, Deus. Será que é
sentar, chorar, lamentar, orar e jejuar? Eita Deus. Ou é simplesmente, espera aí que eu tenho que colocar o vinho na minha taça para me beber, depois eu vejo isso. Espera aí que eu tenho que ir ali no rei conversar. Espera aí que eu vou ali na casa da irmã, eu vou conversar e vou falar com ela as coisas que estão acontecendo. Aí, sabe, se é alguma coisa, aí pode ser resolvido. Ou não, tenho muito trabalho para fazer. Eu tenho contas para pagar. Eu tenho casa para cuidar. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu conforto, eu preciso mantê-lo. A igreja, que igreja? O que isso aqui, ó, que eu, você, nós, tudo isso aqui que está em nossa volta, representa para cada um de nós. O que tudo isso, o que vocês, o que tudo isso representa para mim, o que o pastor e tudo isso representa para você, e o que você e tudo isso representa para nós. Qual é o nível de significância que nós temos? Qual é o nível de importância que nós temos para cada um de nós? Qual é o nível de importância que essa pessoa que está aí do seu lado tem para você? Glória a Deus. Aleluia. Se nós não entendemos isso, não entendemos e nunca iremos entender o significado de corpo, nunca iremos entender o significado de igreja, nunca iremos entender o significado de comunidade cristã, e muito menos morreremos sem entender o significado do Evangelho e do Reino de Deus. Temos que seguir o exemplo de Paulo, nisso pensai. Vamos raciocinar o nosso estilo de vida. Sério, vamos ser honestos com Deus, e vamos ser honestos para conosco mesmo, e vamos parar. O meu estilo de vida, a minha vida, o meu comportamento, a minha forma de ser, ela se enquadra, ela tem se enquadrado nos textos bíblicos, nos mandamentos de Deus. E é porque eu estou pegando um exemplo de um homem pecador, miserável. Não sei o que digo, é ele mesmo que diz. Porque você acha que ele falou na oração: ô Deus, é o seguinte, eu sou o copeiro do rei, eu quero fazer o seguinte, sou mais capacitado, estou próximo do rei, eu vou resolver isso aí, porque eu tenho intimidade maior, eu tenho uma capacidade, eu falo melhor, eu sei dialogar, eu sei liderar, eu sei fazer. O que disse que ele se comportou assim? Segundo a Bíblia, ele começa a orar e a se humilhar diante de Deus, dizendo quem ele é para Deus e quem é a sua nação, o seu povo para Deus. Em outras palavras, Deus, o que está acontecendo agora,
gente merece isso. Eita Deus. Porque tu usou Moisés. Tu usou Moisés e falou: se a gente fosse obediente, o Senhor estava conosco. Mas como a gente desobedeceu, viramos as nossas costas, os nossos rostos para ti, aconteceu isso. Eu sou pecador, a minha nação é uma pecadora. Nós estamos errados. Nós estamos errados. Eu estou errado. Nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos, nós erramos, nós falhamos, nós se afastamos. Fomos nós. O Senhor estava no seu lugar. Nós que se afastamos do Senhor, nós que fomos ingratos, nós que fomos hipócritas, nós que fomos incrédulos. Nós que somos miseráveis e estamos pagando esse preço. Agora vamos lá. Será que a gente tem coragem, igual esse camarada teve, de se chegar na presença de Deus e falar para ele: Deus, a minha situação e a situação da minha igreja e a situação dos meus irmãos é minha culpa. O quê? É minha culpa. É minha culpa muitos estarem fracos na fé nessa congregação. É minha culpa muitos não terem forças para chegar aqui e orar. É minha culpa de muitos não terem forças de abrir a Bíblia. É minha culpa de muitos não virem para a escola bíblica dominical. Eita Deus. É minha culpa. Porque você faz parte do meu corpo. Aleluia, Jesus. E eu faço parte do seu corpo. É minha culpa, porque eu sou desobediente à palavra de Deus. Porque Deus, Ele me manda: suportai-vos uns aos outros. E eu não dou suporte para você. Quem foi que disse que suportar é aturar a ignorância, a raiva, o abuso? Nesse tipo de suporte não. É suportar, é dar suporte à irmã, é dar suporte ao pastor na oração, na missão, na palavra, no trabalho, no serviço. Suportai-vos uns aos outros. É minha culpa o ministério e a igreja está nessa situação, porque fui dar uma de Pedro. Muitas das vezes damos de Pedro, queremos caminhar a Cristo, até a Cristo sozinho, e deixa o barco e os discípulos, deixa a igreja e os discípulos, os irmãos, para caminhar sozinho. Eu não preciso de escola bíblica dominical, porque eu tenho a palavra de Deus lá na minha casa, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e Ele vai me revelar, eu vou aprender tudinho. São verdades para mim e para você. Aleluia. Neemias, ele traz para si uma responsabilidade de uma nação inteira. De uma reforma, de uma restauração, de um povo, de uma nação. Ele vai e pega aquela responsabilidade. Mas antes de falar com o rei, ele foi falar com o rei dos reis. Aleluia!
Antes de você falar qualquer coisa relacionado à Assembleia de Deus instituindo vidas para Cristo, o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, faça como Neemias, dobre os joelhos, ora e jejuma pelo seu povo, e confessa os seus pecados e os pecados dos teus irmãos para Deus. Os erros, os teus erros, os nossos erros, os erros da igreja. Ai, irmão, como é que faz, Senhor? Eu sou pecador, errei. Tu fala na tua palavra para me dar suporte com o irmão, a irmã eu não dou. Eu só dou suporte a mim mesmo. A tua igreja não tem dado suporte a ninguém, perdoa, mas aviva, levanta. O que eu posso fazer, Senhor? Em que eu posso ser útil para restaurar as portas e os muros da Assembleia de Deus instituídas para Cristo? O que eu posso fazer? Antes de eu chegar aqui para o rei, para o pastor, a igreja está assim, a igreja está assado. Neemias, depois de orar, depois de jejumar, de apresentar os seus erros e seus pecados para a Deus, Neemias, ele corre o risco de morte. Porque rei jamais pode ser contrariado. E Neemias, ele se apresenta diante do rei triste. Ele nunca se apresentou diante do rei triste, sempre alegre, sempre com um semblante feliz, agradável. E o rei, lógico, acompanhado com a sua rainha, olha e vê que Neemias está diferente. Neemias não está feliz. E o rei, ele olha e pensa: será que esse homem está doente? E pergunta: o que há com você? Você está estranho? Você está doente? E Neemias: você está tão triste? Lógico. Olha só, Neemias, ele poderia muito bem entrar feliz e o rei: você está feliz? Eu estou muito feliz, hoje eu acordei muito bem, tome aqui o seu vinho. E Neemias poderia, e aproveitando a oportunidade, eu estou tão feliz, o Senhor deixar meu coração mais feliz ainda. Eu estou de olho numa propriedade que tem ali. O Senhor poderia me dar para mim fazer umas plantações? Eu vi uma casa tão bonita. Você poderia, por bondade, me dar aquela casa para mim? Poderia. E o rei daria. Pode ir. Neemias, fica. Mas Neemias, olha só, a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está desolada. Os muros estão fendados, estão rachados, estão destruídos, e as portas queimadas. O que Neemias pede? Ô rei, aleluia, pastor, eu quero ir lá. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oi, Aleluia. eu quero ir lá. E aí, exemplo, hein? Copeiro, roupa boa, cama boa, proteção, não passava fome, não passava sede, não passava frio, tinha uma total segurança. Aí o camarada, de repente,
Em outras palavras, Neemias estava dizendo isso: eu quero deixar essa cama aqui, eu quero deixar esse conforto, eu quero deixar essa segurança, e eu quero ir lá, ajudar o meu povo, ajudar a minha nação, ajudar a minha pátria, ajudar os meus irmãos. Eu estou abrindo mão de tudo isso para me ir para lá e restaurar juntamente com eles Jerusalém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, que exemplo lindo, que exemplo maravilhoso. Não estou pedindo para ninguém seguir o exemplo de ninguém aqui. Siga o exemplo da Bíblia. Você que se diz cristão, você que se diz servo de Deus, serva do Senhor, que abre a boca todos os dias: eu te amo, Deus, eu te louvo, eu te exalto, tu és bom, tu és a razão do meu viver, tu és o ar que eu respiro, tu és o meu sol da manhã. E mais poemas e frases de amor. Parece aquele jovem apaixonado olhando para a sua donzela e jogando aquelas pétalas de rosa. Agora diz para Deus: será que temos essa coragem agora de olhar para a nossa comunidade e contemplar os problemas que ela tem e dizer: Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu tenho 2 pares de sapato. Tem um irmão que está vindo de sapato furado, eu acho que ele achou em algum canto, e tem um irmão que está vindo com chinelinha, com um prego debaixo do braço, do pé. Vou tirar o seu sapato, tem irmão para você. Olhar para uma família, ou receber a informação: aquela família está passando necessidade, geladeira só tem água e gelo, parece o Polo Norte, ou o menino tão todo magrinho. O irmãozinho ali está indo agora catar lata. Isso é trabalho digno. Ô irmão, eu tenho aqui, eu tenho um pacote de arroz. A senhora tem um pacote de feijão? Não, porque tem uma família na igreja que está passando necessidade, eu preciso de um pacote de feijão. Irmão, tá, eu dou um pacote de feijão. Ô irmão, estou precisando de um pacote de macarrão. Para quê, irmão? Não, que tem uma família passando necessidade, eu preciso de um pacote de macarrão. Procura na igreja que você encontra famílias. Eu digo isso por experiência própria. Deus sempre foi misericordioso e usava alguém. Eu faço parte do cristianismo desde os 11 anos de idade. E na igreja que eu me congregava, ninguém sabia que o meu café da manhã era farinha d'água com café. E quando tinha manteiga era glória, que descia melhor. Ninguém sabia. Quando não tinha café, o café preto mesmo, manhã ou eu mesmo ia lá no quintal, pegava escapuçado, fazia chá e bebia o creme crack. Era dividido assim, ó, era 4 para cada. Eu digo que tem porque eu já fui assim. Eu já fui uma família assim que passou por essas coisas. E
E nós temos que despertar para isso. Mas por que isso não acontece? Porque nós somos individualistas. Se preocupamos conosco, apenas com nós mesmos e com a nossa família. Sabemos a dificuldade da nossa família, mas o do próximo, da irmã que senta com você no conjunto, do irmão que ora com você, você não sabe. Porque nós ainda não entendemos o conceito de comunidade cristã. Aí nós, donos da verdade, a gente pega um porrete, aqueles cacetetes, e lasca no espinhaço dos testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová fazem a gente passar vergonha. Em termos de solidariedade. É isso mesmo. Solidariedade, saiu. E compromisso. Todo mundo fala, mas aguenta esse testemunho de Jeová. É de manhã, de tarde, de noite na minha porta. O irmão que passou a luta para chamar os irmãos. Os dois aqui, né? Você já viu os templos testemunho de Jeová? É compacto e bonitinho, é lindo, é um jardim lindo. Por quê? Porque eles entendem o conceito de comunidade. Eu já falei para vocês, eles se ajudam. Uma outra que é uma seita que dá a nossa cara, que se diz ser cristão, os maçons. Os maçons, o quê? Ele vai entrar atrás de você para fazer alguma coisa? Não, eles se ajudam. São parceiros em tudo, dentro lá dos templos deles e fora. Eles se ajudam em tudo, em todos os aspectos, em todas as áreas. Os mormons da mesma forma. Plantamos o pão dos adventistas também. Além dela, Testemunho de Jeová entrega Bíblias, literaturas. Como é que eles mantêm isso? É o governo que mantém? Não, são eles. São eles que se ajudam, eles entendem esse conceito de comunidade. A igreja, o templo,